Abaetetuba, na comunidade quilombola Alto Itacuruçá, e eu estou aqui com o senhor Isaías Rodrigues, que vai contar um pouco para a gente do seu SAF, do seu agroextrativismo aqui na comunidade Alto Itacuruçá. Então, Isaías, conte para nós a sua história, quando o senhor chegou aqui, como surgiu a ideia do SAF. Bom dia a toda a turma de agroecologia. Satisfação, prazer que vocês estejam aqui visitando a minha propriedade. A questão do SAF, da agroecologia, ela surge em decorrência de muito intenso cultivo que essa comunidade sofre com a monocultura da mandioca. Então, é uma cultura muito forte, mas que a gente percebe que isso traz um desgaste muito grande e necessita de uma grande área. E pela questão também muito da diversificação de produto, que uma área precisa ter para se manter. Como uma dificuldade maior que o agricultor enfrenta é com relação ao período de inverno, que é onde ele tem menos produtos não só para se alimentar, mas para comercializar. Então essa é uma dificuldade muito grande. Então quando eu comecei a cultivar a minha propriedade, eu já imaginava o período, cultivar uma espécie que no inverno pudesse estar tirando, para gerar uma renda para o agricultor. Então surge a ideia, eu consegui um financiamento no banco, através da Pronaf, para me poder estar fazendo meus SAFs, que era a integração era banana, açaí, cupuaçu, cacau e andiroba. E algumas espécies que eu fiz pelos lados como é o cedro mogno. E aí então a gente vem já intensificando, com muita dificuldade, porque o agricultor numa área onde não tem irrigação, o período de estiagem às vezes muito prolongado, isso prejudica muito a produção. Mas é um desafio, sempre o agricultor tem que vencer desafios. Então vem dessa demanda da gente poder ter um produto não só para consumo, mas para comercializar. Então foi cultivado, cada ano eu sempre planto alguma coisa. Hoje tem aqui uma área que eu tenho acerola, aqui eu tenho goiaba, eu tenho banana plantado, o açaí, andiroba, tenho piquiá, que inclusive já é em fase de produção, pupunha, bacuri, que eu deixei dentro da propriedade, bacaba nativa, e assim, açaí-açu, que eu fiz uma integração. E aí então, já cultivei horta aqui, isso aqui é uma horta minha, agora eu vou deixar passar um pouco o inverno, vou começar a fazer no sistema hidropônico, que é uma demanda que tem, porque a gente fornece para alguns programas, PAA, PNA, então necessita de ter uma produção mais escalonada. Então vem dessa necessidade de ter uma produção nesse período onde o açaí ele diminui um pouco, que é a produção maior, o foco seria a produção do açaí. Tanto para consumo quanto para comercialização, mas a gente já começou a agregar em áreas. Eu tive a visita 2 vezes da Ematec, foi o técnico que deu suporte, e a gente vem avançando, só que não era irrigado, consegui com um esforçozinho, ganhando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, consegui estender a irrigação, e aí melhorou mais a produção, que a gente teve para comercializar o açaí. Então facilitou muito, melhorou muito, mas requer muita dedicação e muito investimento. Com mais ou menos quantos anos o senhor começou Eu já a estou trabalhar? aqui há aproximadamente 8 anos. 8 anos já cultivando essa propriedade. E a produção de renda aqui, ela é uma renda complementar ou ela é a fonte principal de renda do senhor? Ela é uma renda complementar, Tem época que ela é ela sozinha, mas tem tempo que não. Tem outras atividades que a gente faz. E aí, mas a minha intenção é que nos próximos 3, 4 anos, ela seja a única minha fonte de renda. Para tirar um período mesmo, o ano todo, uma renda sustentável. Quais são os
tipos de produtos extrativistas que o senhor tira daqui? Estou com andiroba e com cacau, que foi as duas espécies e fora as espécies que foi de ano, né? Vamos dizer, de cultivo rápido, como foi logo no início, que era maxixa, melancia, o jerimum. Mas hoje a gente está mais com o que ficou o SAF mesmo, é o cacau, né? E a andiroba. O senhor vende eles in natura, polpa, fazendo beneficiamento? Estou fazendo quando eu tiro daqui, aí eu passo para uma pessoa que ele faz a extração do azeite. Assim, aí o senhor comercializa aqui dentro ou fora da comunidade? E fora da comunidade? Mais fora. Mais fora? Como é o transporte daqui para lá? É dificultoso? Se torna mais? Não. Não? Tem ônibus. Aí fica mais fácil para comercializar fora. O ano passado que eu forneci a castanha para Cofruta. Eles estavam interessados, né? Aí eu fiz a coleta e peguei mais de outros agricultores, porque eles precisavam ter um volume maior, né, da área de vase. Aí eu já levei para eles comercializarem, industrializarem. Qual é a área, mais ou menos, do SAF, o espaçamento que o senhor adotou? O SAF mesmo, ele está com mais equivalente pouco mais de meio hectare. Aí existe outra área, a área total ela dá em torno de 3 hectares e meio. Tamanho a área toda, né? Mas a área do SAF foi um projeto modelo, né? Piloto que a gente aderiu, até mesmo porque na época que a gente estava fazendo, a gente conseguiu, já era uma parte de verão, então a gente não conseguiu levar outras espécies, né? E aí acabou morrendo e tudo, teve uma dificuldade enorme. Então, mas ficou uma faixa mais de meio hectare, que é essa área que já está hoje em produção. E o espaçamento, assim, como é que o senhor planta? Qual é o tipo de espécie que o senhor usa para essa sucessão? Uma espécie que, como inicialmente o senhor falou que plantou maxixe, depois foi plantando outras espécies. Isso vem da assistência técnica? O senhor teve da Emater? Como é que... Sim, eles orientaram para a gente fazer, né, do início, para aproveitar a área, né, que estava aberta, muito sol, né, que a gente pudesse estar inserindo as culturas perenes para poder, né, e semi-perenes para poder, com o tempo, né, quando levantar, aí já ficaria só como útil eu já tirei a banana, né, as bananeiras que estavam dentro, plantei macaxeira também dentro da área, e aí hoje já está só o açaí, cacau e a andiroba. E o espaçamento, de início, eles orientaram 4 por 4,5. Essa orientação. Hoje já se trabalha com sistema, eu já estou numa outra área, vendo que esse espaçamento ele é muito pequeno para comportar uma produção mais estável, né, e desenvolvimento da cultura, principalmente do açaí. Então hoje já estou trabalhando com 6 por 6. Mas de início esse aqui é 4 por 4, eu tenho uma de 4,5 por 5 e a hoje eu estou com 6. E qual é as dificuldades que o senhor teve quando começou o SAF? O SAFs, a dificuldade maior é com relação a algumas, se não plantar na época certa do inverno, porque são culturas, por exemplo, o cacau, que ele não suporta muito calor, né? O cupuaçu é muito sensível ao calor. E a banana também, ela precisa de água constante, né? Então é uma dificuldade, se não levar um sistema, por exemplo, de cobertura morta, né, para suportar um pouco, aí ela sente. Mas dá para levar assim, eu tirei uma produção, né, deu para tirar um investimento bom, é uma produção boa, que fez também fazer novos investimentos na propriedade. E quando assim já ocorreu de acontecer pragas, algumas doenças dentro do SAF? O que eu tenho observado com os SAFs, ele fica um pouco mais equilibrado, até porque eu fiz uma barreira, deixei uma barreira de contenção. Mas hoje a gente percebe que o que está mais atacando os aceisal é um besouro,
que ele não é, nativo nosso daqui, mas ele vem da palmeira do dendê. Ele ataca o grilo da planta e ela seca, algumas morrem mesmo. Então, mas de dentro mesmo da área, né, até mesmo porque a gente deixava bastante fruta, né, então os passarinhos acabavam fazendo essa parte de equilíbrio, né, de praga dentro. Mas acontece, né, tem muitos que são inevitáveis, como a questão de fungo, que não tem um predador para ele, né. Existem algumas técnicas, mas que ainda não aplicou ainda, né, que é a questão da queima de alguns produtos, assim, para fazer fumaça, né, que já foi a questão da própria a castanha do azeite, né, também ela é um repelente, né, já tem alguns agricultores já falaram sobre isso, mas é um estudo, a gente vai tentar fazer, né, na prática, para ver se isso também está funcionando. Segundo alguns agricultores, sim, funciona. Aí aqui eu já tirei, né, já foi logo no início, eu tirei maxixe, eu tirei gerimum, eu tirei melancia. Já foi uma área que foi aproveitada, e também muita macaxeira eu tirei daqui. Foi uma produção, nos primeiros 2 anos eu consegui produzir bastante. Você utiliza alguma espécie de serviço aqui só para cobertura do solo? Aqui o que a gente faz quando vai fazendo a roçagem, né, é espalhando dentro da área, né, fazendo aquela, diversificando, por exemplo, põe folha, põe vassoura, que vai sobrando o resíduo, né, da propriedade, e a gente vai colocando para dentro da propriedade. E a adubação química, você já utiliza ou não? Adubação química é assim, dentro de uma propriedade que quer uma produção mais escalonada, que a gente chama, escalonada, ela se faz necessário. Porém, não é, aqui eu não trabalho especificamente com produção escalonada, porque a questão da sustentabilidade, ela não passa totalmente por uma questão química. Ela passa por exemplo, um resíduo que tem de folha, né, esse resíduo que sobra da planta, ele é muito mais sustentável, ele sustenta muito mais a planta por um período muito maior do que o químico. Porém, é que nem uma pessoa, eu entendo a propriedade é que nem uma pessoa. Muitas vezes não é só comendo fruta e legumes que a pessoa vai ter uma saúde boa, vai ter um momento que vai precisar de um remédio, né? Então a gente tem que analisar esses fatores, por exemplo, a descoloração da folha, né, a baixa produtividade. Então a gente percebe pela planta, até mesmo porque pelo quantitativo, né, por exemplo, de torceira. Se eu quiser ter 4 torceiras, 3 torceiras, muitas das vezes a adubação que é natural, ela não vai conseguir sustentar toda aquela produção. Mas se for uma torceira menor, sim, ela se estabiliza. É mais sustentável, né? Trabalhar com resíduo, por exemplo, esta semana, eu vou tirar tudo isso daqui e vou passar tudo para dentro, para fazer a capinha. Porque eu sei porque que essa matéria ela vai sustentar muito mais uma planta por um período e tirar um pouco da questão do sol, né? Fazer a camada morta, né? A adubação verde, que a gente chama. Mas, não, às vezes, a planta não consegue repor todo aquele que é necessário, né? Para ela se desenvolver bem e produzir. A experiência aqui para mim ver se conciliava, né? Eu fiz aqui o biribá no mesmo pé com o cacau, para ver, porque é para aproveitar o espaço, né? E um complementar o outro. Como o cacau ele precisa de um sombreamento e o biribá não, então um fica sobreposto ao outro, e eu percebi que ele está funcionando bem. E foi aprovado, vamos dizer assim, até já se dá para perceber que tem fruto, né? E também no biribá já frutificou bem. Então foi um casal perfeito aqui, né? Foi uma experiência que eu já vou levar para outras áreas.